Boa noite, meus amados. Esse é o momento compartilhando uma palavra. Quero deixar uma palavra que está no livro do apóstolo Tiago, capítulo de número 3, a partir do versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Bom, meus amados, o livro do apóstolo Tiago é um livro que trata de muita correção para a vida do cristão. Mas nesse texto, especificamente, o apóstolo Tiago ele vai tratar de um instrumento chamado língua. Ele começa dizendo que todas as espécies de animais, o homem, ele pode domar. Porém, a língua, não existe homem na face da terra que possa domá-la. Pois o apóstolo Paulo diz que a língua ela é carregada de um veneno mortífero. Ou seja, quando nós lemos aqui o versículo 10, onde diz que da mesma boca procede bênção e maldição, é exatamente as palavras que procedem da nossa boca. Se da nossa boca sair palavras da parte do Senhor, palavras que edificam, palavras que restauram, palavras que tragam até cura para as pessoas, são palavras de bênção. Porém, se da nossa boca só sair palavras que machucam as pessoas, que deixam as pessoas tristes, que vem a ferir as pessoas, são palavras que podem ser colocadas como palavras de maldição. Porque tem palavras que matam, tem palavras que ferem, tem palavras que causam feridas, e feridas que são extremamente difíceis de cicatrizar. Ou seja, ele faz a comparação do versículo 11, onde ele diz assim: por acaso, meu irmão, pode uma figueira produzir azeitona? Ou uma videira figos? Não há nenhuma possibilidade de uma figueira produzir azeitona. Não tem como. Assim, tampouco uma fonte de água. Ela não pode, da mesma fonte, jorrar dois tipos de água: doce ou salgada ou amarga. Ela tem que sair um tipo de água. Ou ela é uma água saudável, é uma água doce, ou ela é uma água amarga. Assim tem que ser as nossas palavras, palavras que saem da nossa boca. Afinal de contas, a palavra do Senhor diz que as palavras que saem da nossa boca, elas geram poder. Então, se você é uma pessoa que costumeiramente lança palavra de bênção, palavras que motivem as pessoas, você está no caminho certo, está falando palavras de bênção. Porém, se você é uma pessoa que só murmura, só reclama, só fala palavras que não procedem de Deus, você está lançando palavras que não vai edificar a vida de ninguém. Ora, como é difícil domar esse instrumento chamado língua. Porque da mesma maneira que nós falamos para pessoas que amamos, daqui a pouco nós estamos falando que não amamos. É assim que procede a palavra, muitas vezes. Porém, o que Deus espera de nós? Que nós sejamos pessoas diferentes, pessoas com novas atitudes. Afinal de contas, nós servimos um Deus vivo, um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que liberta. Então, se nós estivermos pautados dentro da palavra do Senhor, com certeza nós vamos falar palavras
que vão edificar a vida das pessoas. E não palavras que vão ferir. Quantas pessoas dizem, eu sirvo o Senhor, eu prego a palavra do Senhor, mas não vivem a palavra do Senhor, não condiz com aquilo que está falando. Muitas pessoas dizem, eu amo, mas na verdade não ama, porque o coração está sujo. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós novas atitudes, afinal de contas, nós estamos aprendendo com o Senhor através da sua palavra. E se nós estamos aprendendo, a nossa vida ela tem que mudar. As nossas palavras elas têm que mudar. As nossas atitudes elas têm que ser atitudes diferentes. Nós não podemos ser como a velha criatura, o velho homem, que outrora ela vivia pautada em uma situação que não agradava a Deus. Hoje nós somos diferentes, hoje nós fomos chamados para ser a diferença. Então, se o apóstolo Tiago está colocando esta palavra talvez como uma ilustração, que da mesma fonte não procede dois tipos de água, assim a nossa boca. Ela não pode estar falando uma palavra de bênção agora e daqui a pouco lançando uma palavra de maldição. Tem que ser a mesma palavra. Afinal de contas, nós estamos aprendendo aqui. Quem aprende com Jesus faz a coisa certa. Então, muitas pessoas estão feridas. Hoje você vai fazer um evangelismo. O que mais você vai ouvir são reclamação de pessoas que não souberam receber as outras. Pessoas que lançaram palavras que feriam a pessoa. Então, quando a pessoa sai da igreja, para ela voltar, é muito difícil. Porque, infelizmente, as pessoas não sabem receber as pessoas. E tem palavra, irmão, que vai matar a pessoa espiritualmente. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos tratados por Ele. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E é isso que Deus espera de nós. Nós não podemos ser comparados a esta fonte que jorra dois tipos de água. Ou seja, meu querido, quando a gente tem um encontro com o Senhor, alguma coisa tem que mudar em nossas vidas. E a primeira coisa que tem que mudar é o nosso comportamento. Se a gente falava mal do outro, não pode falar mais. Se você criticava o outro, não pode criticar mais. Se você lançava a palavra de maldição, não pode lançar mais. Hoje nós estamos pautados dentro da palavra do Senhor. Então eu quero que você entenda essa breve palavra nessa noite, que a sua vida, a minha vida, tem que ser transformada. Tem que ser modificada. Então, aprendendo com o Senhor, as nossas atitudes vão ser diferentes. As palavras têm que ser diferentes. Porque muitas pessoas, elas estão feridas. Feridas que são difíceis de cicatrizar. Por quê? Porque as pessoas não pensam antes de falar. Não refletem antes de falar. E é necessário a gente fazer uma análise antes de falar. Porque palavras, irmão, ela não tem volta. Tá? Quando você lança uma palavra de maldição, não tem como voltar atrás dessa palavra. Você já falou. Então é necessário a gente se corrigir antes. Ter uma postura de homens e mulheres de Deus. Ou seja, é de Deus, eu vou falar. Não é de Deus, eu não vou falar. Então, que nós possamos nessa noite refletirmos dessa palavra, analisar desta palavra, ver os nossos conceitos e tomar uma atitude de falar somente as coisas que vão impactar os corações das pessoas para o lado bom e não para o lado ruim. Tá bom, meus amados? Que essa breve palavra fique em nosso coração. É uma palavra de correção. Deus está falando muito comigo também nesse momento, porque a minha postura, mesmo sendo pastor, tem que ser uma postura de homem de Deus. Não pode ser sim, uma hora sim e uma hora não. Porque a palavra do Senhor diz que a palavra dele é sim, sim, não, não. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Tá bom? Que essa palavra sirva para
para a nossa meditação. Em nome de Jesus. Amém.